Olá, primeiro ano, vamos lá, mais uma aula de redação. Dessa vez eu vou corrigir o exercício da semana passada, tá? Em seguida a gente faz a continuidade do assunto de hoje. Aqui tem algumas respostas que são pessoais, outras respostas que são discussíveis. Não existe uma resposta 100% certa, tá? Nessa letra B, uma resposta é pessoal, tá? A sugestão de resposta é que bagagem, né, pode significar figurativamente o conjunto das obras do escritor. Nesse caso específico, a palavra pode se referir ao conjunto de poemas existentes no livro e também ao conjunto de vivências transfiguradas em poemas. Ou seja, bagagem pode ser tanto a experiência de vida do autor quanto os poemas que ele escreveu. Então, se você colocou algo parecido, você está certo. Podemos afirmar que o primeiro verso anuncia ao leitor que o poema é uma descrição subjetiva, né? Quer dizer, concentrada nas vibrações sensoriais, nos sentimentos e opinião. Justifica essa resposta. A presença do adjetivo linda, né, que expressa uma opinião do poeta sobre a palavra janela, mostra a subjetividade da descrição. Afinal, o que é bonito para mim não necessariamente seja bonito para você, né? Outro trecho que dá nisso todos os verbos do poema podem ser utilizados para a elaboração dessa resposta. Então, o que você escreveu aqui, você acertou. Em janela, né, o bater de asas da borboleta amarela, né, a repetição da vocal aberta, né, quais foram as palavras que deram essa rima interna? Janela amarela, não é isso? Bom, o verso no qual aparece a rima interna apresenta uma imagem plástica, né, de janela, que indica a ideia de movimento. Bom, bater de asas indica que a ideia de movimento por meio do verbo bater. Ou seja, né, a janela ela se abre assim, no caso dela, né? Nos dois verbos iniciais, o eu lírico enfoca a palavra janela sem se referir a um objeto específico. No entanto, a partir do terceiro, ela descreve uma janela em particular. Como é essa janela? É uma janela de madeira pintada de azul. Em janela jeca, né, destaca-se a literação, repetição do fonema consonantal J, janela jeca, né? O que essa expressão informa ao leitor sobre o objeto descrito? Bom, essa expressão mostra que o objeto descrito é simples, caipira. Eu realmente imaginei uma casa no campo, tá? Quando eu estava lendo o poema. Em versos, o que versos recriam a infância do sujeito? Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Aqui é o fim da infância dela, né? O pé dela toca no chão, ela já é grande para brincar de ficar pulando janela. Que expressão presente no poema indica ao leitor o sujeito do verso? Minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. A expressão meu bem. Vamos dar uma olhada no texto nessa parte aqui, tá bom? Esperando no mais. Certo, aqui, ó. Meu bem, chegar de bicicleta. Então, por onde vi meu bem, chegar de bicicleta e dizer meu pai, minhas intenções com sua filha são as melhores. Então, onde é que há um relacionamento aqui quando chama de meu bem, ok? Era a expressão que ele queria. E ainda mais exercício que eu deixei para casa. Aqui acaba tudo. Bom, note que a janela descrita no poema se animiza, ou seja, transforma-se em objeto, em sujeito por meio do tom de efetividade dominante em cada um dos versos. Bom, e qual verso se percebe melhor o tom de conversa entre sujeito e poético? No quinto e no 12º versos. Cara, vamos ler. Quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulo você, então conversa. 12º. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, janela contra mela. Brincadeira do ladrão. Clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Pesquisar no dicionário, clarabóia, né? É qualquer fresta ou abertura que deixe entrar a luz. Sendo assim, no poema Janela é uma fresta, uma abertura de luz que metaforicamente ilumina a alma do eu lírico.
Transcreva outro verso cujo sentido se assemelha ao verso que você interpretou, né? Chegando a uma conclusão pessoal sobre o que é janela para o sujeito lírico. E aí, gente, as respostas são infinitas, porque poemas são assim, são infinitos. Vamos lá. Lendo o texto e respondendo as perguntas, né, apresentadas, você percebeu a riqueza expressiva e a beleza do poema de Adélia Prado. E veja como Adélia enxerga o poema, uma janela, com essa visão deslumbrante até mesmo de uma criança, como ela se anima, como aquilo é uma clarabóia, né, e tudo mais. É para todo mundo assim? Todo mundo tem essa mesma relação com a janela? Como será que Imagina uma pessoa presidiária. Qual é a relação que o prisioneiro tem com a janela? Se um prisioneiro, um bandido, ficou, sei lá, 5, 6, 10, 20 anos preso, o que ele escreveria se ele tivesse que fazer um poema sobre janela? Como seria o poema dele? Seria com a mesma romance assim que a Adélia Prado tem, já que a janela fez parte da infância dela tão bem, né? Ou a pessoa prisioneira, ela iria ver a janela talvez como um limite, talvez como um ponto de sonho, enfim, é tão difícil entender. Então, quando você chega em algo que você não sabe explicar com palavras, você não sabe descrever aquilo que você está vendo com a intensidade que você quer que a outra pessoa entenda, então você precisa da subjetividade, você precisa da descrição subjetiva para isso. Uma coisa é eu descrever como é meu computador para quem quer comprar um computador. Outra coisa é eu descrever meu computador para outro nerd que nem eu que ama computadores. Traz um peso de importância, de conexão com aquele objeto. E não é simplesmente dizer que é quadrado, ilumina e tem botões. É mais, é dizer que abre portas para o mundo, que estimula o desenvolvimento, que garante a renda da casa e por aí vai. Então, a relação sua com outro objeto, quando você quer que a outra pessoa entenda o peso que aquele objeto tem para você, somente descrever ele externamente não é o suficiente. É necessário aprender a desenvolver uma boa técnica de descrevê-la subjetivamente, ou seja, apelando para o emocional de quem vai ouvir sobre sua descrição. Tudo bem? Tudo isso que eu expliquei, eu resumi tudo aqui. Quem lê poesia ganha muito na qualidade de convivência com o mundo das palavras e com o mundo de sentimentos e ideias, que elas recriam de forma refinada, sedutora, original. Portanto, a leitura de poemas é imprescindível na conquista em direção à própria linguagem, tá? Então, ler poema não é nada ruim, pessoal. Leia, seja o que for, leia. Vamos embora, continuar. Como os textos dizem o que dizem, né, da releitura para a produção. Bom, você percebeu que o título do poema nomeia determinado objeto, que é a janela, né? Entretanto, desde o primeiro verso, o poema se constrói subjetivamente, ou seja, destacando não o objeto, mas as impressões e os sentimentos que ele desperta no sujeito poético. O verso janela, palavra linda, ilustra esse procedimento, acrescentando a ele algo de importância vital para o entendimento de qualquer poema. A ênfase no universo da linguagem, a sensibilidade de explorar sua beleza plástica e sonora. Para os poetas, antes de dizerem as coisas dos homens do mundo, as palavras são em si mesmas um mundo, repleto de imagens, ritmos e melodias. As palavras, elas são como se fossem pequenas peças de Lego, tá? Só que ao invés de elas montarem um brinquedo, elas montam um universo ao seu redor. Perceba, por exemplo, que os versos finais do poema condensam o tom de proximidade emocional entre o sujeito e o objeto,
que é predominante nesse texto. Ó janela com tremela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Então é uma pessoa que teve, né, uma relação muito íntima com a janela. A gente, né, um objeto simples. Eu tenho uma janela bem aqui na minha frente, e ela me mostra o quintal da minha casa. Olha o barulho da janela. De vidro, mostra o quintal da minha casa. Mas em instante essa janela me revela duas coisas que são demais para mim. O sorriso da minha mulher quando passa aqui de vez em quando, e o meu filho me chamando, perguntando se eu já terminei de trabalhar. São os dois momentos que essa janela ficam incríveis para mim. Ok? Então, por aí vai. Bom, você sabe o que quer dizer tramela? É o fecho de uma porta ou janela, em geral feito de madeira. Aqui a rima janela-tramela, né, reforça a sonoridade aberta do poema, já percebida em Janela Amarela. Repare que o sujeito poético dá vida à janela. Conversa e brinca com ela, como fazia quando era criança. No contexto do poema, a janela torna-se assim um universo de sentidos a serem decifrados pelo autor. Companheira de brincadeiras infantis, cenário de recordações essenciais, clarabóia na alma do lírico e olho no seu coração. O poema é, portanto, uma descrição subjetiva, conotativa, metafórica ou polissêmica. Meu Deus do céu, para que tanta palavra complicada? Ou seja, vou explicar, que apresenta diversos significados, tanto da palavra quanto do objeto janela. Ela abarca ao mesmo tempo todas as janelas em uma janela em particular. Nele, janela é o bater das asas da borboleta amarela. E é uma janela caipira, interiorana de madeira pintada de azul. É verdade. Enfim, o poema converte a palavra janela e também o objeto que ela representa na grande metáfora afetiva dos momentos mais significativos da existência do eu lírico. Então, descrever subjetivamente aproxima-se de interpretar, ou seja, recriar um objeto a partir das sensações e dos sentimentos que ele provoca no sujeito. Então, descrever subjetivamente aquilo que eu falei mais cedo. Não é apenas mostrar um objeto para alguém, isso é um livro. Não é apenas isso. É recriar esse objeto, é fazer as pessoas observarem coisas que não viram antes naquele objeto citado. Ok? Vamos lá, vamos continuar, que a aula hoje é boa. Escolha uma palavra que você goste, tanto por sua sonoridade quanto por seus significados, e faça uma descrição subjetiva dela, mostrando o que ela é para você. Na minha explicação, eu fiz um sobre o computador, fiz outro sobre a minha janela, a própria janela. Para você, que objeto é importante para você e você gostaria de descrever ele para a gente, trazendo suas emoções. Faz esse exercício, vai ser de muito ganho para você, tá bom? Para casa. Descrição objetiva e descrição subjetiva, né? Vamos comparar os dois, né? Bom, você já sabe que não existe descrição totalmente subjetiva nem totalmente objetiva, né? Uma hora ou outra, as duas têm que se misturar. Texto descritivo pode ser predominantemente centrado no sujeito, né? Aquele que descreve, ou centrado no objeto, aquilo que é descrito. Como é que você vai saber a diferença? Bom, vamos ler uma opinião teórica sobre o assunto e em seguida praticar o que estudamos, lendo e comentando dois exemplos de descrição, uma subjetiva e outra objetiva. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, pessoal. O ponto de vista mental ou psicológico tem igualmente grande importância para a eficácia de uma descrição. É o elemento subjetivo aquele que determina a impressão pessoal e interpretação do objeto. A predisposição psicológica do observador, sua simpatia ou antipatia antecipada, por exemplo, pode dar como resultado imagens muito diversas do mesmo objeto. Ou seja, a forma como eu olho as coisas não necessariamente é a mesma forma como você olha as coisas.
Por exemplo, eu odeio brega bomba bomba. Sabe? Que fica repetindo a mesma palavra 10 vezes sem parar e não tem conteúdo nenhum. Eu acho esse tipo de música horrível e de baixa qualidade. Porém, existem pessoas que amam esse tipo de música e acham as outras músicas que pra mim são mais legais e irritantes pra elas. E aí a gente tem que saber ser respeitoso um com o outro, né? Respeitar o gosto das pessoas que gostam de música assim e que respeitarem o meu gosto, que gosta de outro tipo de música. Então, só provando que todo mundo tem um ponto de vista diferente acerca do mesmo objeto. Desse ponto de vista mental, decorrem dois tipos de descrição, a subjetiva e a objetiva. Na primeira, subjetiva, né, reflete-se predominante o estado de espírito do observador, suas preferências, né, que fazem com que veja apenas o que quer ou pensa, e não o que está para ser visto. Bom, uma coisa é você descrever uma pessoa que passa na rua, uma pessoa qualquer. Eu boto o Google aqui, boto foto qualquer de pessoa, pá. Descreve esse rosto para mim, descreve essa pessoa para mim, fala desse estranho para mim. Você vai focar, ele é um rapaz alto, de cabelo ruivo, de olhos laranja, usa óculos, é meio gordo, tá acima do peso, pá. Ou então, ele é um garoto até que é bonito, tem cabelo longo, sei lá, usa vestidos florais e tem a pele muito, muito, muito clara. Pronto, porque você não conhece, são pessoas estranhas. Agora, se eu peço para você descrever a sua mãe, para você descrever seu namorado, descrever sua namorada, descrever seu pai, você vai mais além do que deveria, né? O meu pai é um homem forte, saudável, inteligentíssimo, gosta de jogar pôquer, nunca vi um cara tão esperto quanto ele, isso aqui. Minha mulher é uma mulher maravilhosa, ela faz bolos maravilhosos. Veja, você vai para a subjetividade muito mais rápido quando você vai falar de algo que lhe impacta emocionalmente. Quando você vai falar de algo que você não tem tanto afinco assim, aí você vai mais objetivo. Então essa é a grande balança da descrição objetiva para a descrição subjetiva, ok? A descrição realista, né, ou objetiva é exata, dimensional. Nela os detalhes não se diluem, não se esmaecem em penumbra, antes de estar nítidos em forma, cor, peso, tamanho, cheiro, etc. Então descrever objetivamente é ser objetivo, ok? Isso é azul. Por exemplo, se eu pegar aqui, Alex, descreva objetivamente as moedas. Eu tenho aqui 5 moedas, todas de R$1, totalizando R$5. São moedas dourada e prata e algumas parecem mais velhas do que outras. Pronto. Acabei de descrever R$5 para você. Agora uma pessoa que tem um vínculo emocional com essas mesmas moedas. O que é que você tem aí? Cara, essas moedas aqui são 5 moedas de R$1, mas são especiais, né? Eu guardo elas há 20 anos. Algumas aqui eu tenho de quando eu era menino. Eu não me desfaria delas nunca. Vê o papo da pessoa que tem uma conexão maior com o objeto, como muda. Entendeu? Então tenha isso em mente sempre, tá bom? Bom, vou deixar mais exercício para vocês, mas tem mais coisa pra gente discutir, tá? Tem nada. Você tem sim, tem sim. Olha aqui, a leitura compreensiva. Pessoal, eu tenho esse texto aqui, tá? E eu tenho esse texto 2. Tá certo? Deixa eu olhar o nosso tempo aqui. Nosso tempo já está estourado. Você vai fazer a página 64 todo para casa, tá bom? Conclusões, você vai ler sobre conclusões, tá? Para você tomar as suas conclusões sobre a descrição subjetiva, tá bom? Deixa eu deletar isso aqui. Mas para casa, faça o exercício do texto 2 e o exercício do texto 1, tá? Aqui, texto 1, 2 questões, texto 2, mais 2 questões,
ok? Super simples, tudo em cima do que eu ensinei. E na próxima semana a gente vem com mais atividades. Tá bom? Pessoal, grande abraço. Gostei das redações que vocês fizeram. E logo, logo a gente vai estar junto de novo. Logo, logo vai dar tudo certo, tá bom? Cheiro para todos vocês. Goodbye.